Olá novamente. Na aula de hoje a gente vai encerrar os métodos que a gente utiliza para resolver equações diferenciais de segunda ordem. Tá? Vamos só relembrar aqui os métodos que a gente já viu. Lembre o seguinte. Então, em geral, para um EDO de segunda ordem, a gente considerou primeiro o caso linear. Então, a gente primeiro estudou o caso dessa forma. Y duas linhas, mais P de x, y', mais Q de x vezes y, igual a uma certa função de x. E aí, vamos relembrar qual foi a abordagem. Então, primeiro a gente começou com essa classe de equações, essa classe de equações diferenciais de segunda ordem, lineares, porque são aquelas que a gente tem um método específico. Mas mesmo dentro dessa classe, a gente começou particularizando para o caso onde os coeficientes da equação P de x era uma constante e Q de x também. Tanto P de x quanto Q de x eram constantes, A e B, números reais. Tá? Então, nesse caso, a equação se tornava a seguinte: y duas linhas, mais AY', mais BY igual a R de x. Então, a gente tinha chamado a equação com coeficientes constantes. E mesmo nesse caso, a gente particularizou novamente, começando a resolver primeiro a parte homogênea associada, ou seja, y duas linhas, mais AY', mais BY igual a zero. E qual foi o método que a gente desenvolveu aqui? O método da equação característica, que converte, de certa forma, essa equação diferencial em uma equação algébrica. Na verdade, ele não converte. O que a gente faz é, a gente supõe soluções da forma exponencial, e elevado a lambda x, onde lambda, para que essa exponencial, para que essa função seja a solução da equação, lambda tem que satisfazer essa equação polinomial, chamada de equação característica. Então, as raízes de lambda, as raízes desse polinômio, na verdade, as raízes desse polinômio vão me fornecer os coeficientes das exponenciais aqui para montar a solução. Então, eu vou ter duas raízes, lambda1 e lambda2, dependendo das relações entre elas, se elas são distintas, se elas são reais ou se elas são complexas, a gente utiliza esse cara aqui e monta a solução homogênea. Então, de posse da solução homogênea, agora a gente vai resolver de trás para frente, De posse da solução homogênea, aí a gente ataca o problema no homogêneo. E aí, a solução geral vai ficar a seguinte. Então, a solução geral é a solução homogênea, ou seja, a solução que a gente encontra por esse método, perdão, mais a solução particular. E aí, para encontrar a solução particular, relembre que vimos aqui dois métodos, Variação dos parâmetros, que consistia em você supor que a solução particular poderia ser escrita como uma função de x vezes a primeira solução da homogênea, mais uma outra função de x vezes a segunda solução da homogênea, substituir na equação e a gente chegava numa relação onde dessas funções, esses coeficientes aqui, u, ou esses parâmetros, u e v, deveriam satisfazer as seguintes equações. A sua derivada era dada por menos y2 r de x dividido pelo Wronskiano, e a derivada de v era dada por menos y1 r de x dividido pelo Wronskiano. Wronskiano das funções y1 e y2. Por que esse método chama variação dos parâmetros? Porque é exatamente o que a gente obtém, a variação, a derivada aqui, dos parâmetros. Quais parâmetros? Esse e esse. Então, com essas derivadas, eu posso integrar, e obter uma expressão para u, e obter uma expressão, aqui não tem o menos, para v. Ok? Então, uma vez que você encontrou esses carinhas, basta substituir aqui, e aí você tem a solução particular. Com a solução particular, você tem a solução geral. Essa daqui. Tá? Mas veja que mesmo nesse caso, onde tudo parece que está funcionando, deixa eu lembrar o outro método.
Nós temos outro método também, que é o método do coeficientes a determinar. Coeficientes a determinar. E como é que ele fazia? A gente olhava a forma específica do R de x. Então, como é que era a estrutura do meu R de x aqui, ó, do termo não homogêneo, do termo forçante? Qual era a estrutura dele? Ele era um polinômio. Ele era uma função trigonométrica do tipo seno e cosseno. Ela era uma exponencial. Então, dependendo da natureza do R de x, essa natureza se refletia na forma ou no jeitão da solução particular. Você iria chutar, né, que a solução particular tem a mesma estrutura, tem a mesma estrutura de R de x. Né? Mas aí, esse método, dessa maneira, ele tem algumas falhas. Por exemplo, se R de x também já for solução da homogênea associada, aí então a gente vai ter um problema, porque se eu chutar a solução particular com a mesma estrutura desse cara, eu não vou ganhar nada novo, né? Uma vez que esse cara já seria solução da homogênea. Então, aí a gente teria que fazer uma adaptação na forma da solução, corrigindo ela, normalmente multiplicando por x, ou x quadrado, ou x ao cubo, depende de quantas vezes esse cara é solução da homogênea, tá bom? Enfim, então a gente viu um método que nos permite encontrar a forma correta da solução particular, sem ter que fazer esse chute, ou intelligent guessing, como a gente chama, né? Porque é um chute inteligente, você não pode chutar para qualquer canto, você chuta em direção ao gol, né? Então, a ideia é o seguinte, foi introduzir um método chamado método do operador anulador. Deixa eu colocar aqui assim, em azulzinho. Operador anulador. E como é que funcionava esse método? Da seguinte maneira. Então, supõe novamente que você tem a sua EDO, mesmo ainda com coeficientes constantes, tá? Y duas linhas, mais AY, linha mais BY, igual a R de x. A gente quer achar a solução particular associada a essa não homogênea. Então, a primeira coisa é escrever esse cara na forma de operador. Então, T2 mais AD mais B aplicado a Y igual a R de x. Aí, o que a gente faz? A gente introduz um operador chamado de anulador. E o que era o anulador? É um operador diferencial que, quando aplicado à função R de x, retorna zero. Tá? Então, a gente multiplica esse cara pelo anulador de A, ou perdão, de R. E aí, quando a gente resolver ou aplicar isso dessa forma, a gente vai ter zero aqui. E aí, essa equação se torna nessa equação homogênea estendida. A, que é o anulador, aplicada a D2 mais AD mais B, Y igual a zero. E aí, novamente, a gente monta a equação característica daqui, monta a equação característica. E aí, quando a gente fizer isso, vamos ter a solução, né? As raízes da equação característica vai me dar a solução dessa equação homogênea. Então, com certeza, ela vai ter algo assim, ó, C1, Y1 mais C2, Y2, onde Y1 e Y2 já eram a solução da homogênea original. Qual homogênea original? Essa daqui, porém, igual a zero. E aí, tudo que aparecer aqui a mais, vai ser o jeitão da solução particular. Claro, esse cara ainda não é livre de constantes, ele contém constantes. Mas a gente sabe que as soluções particulares são livres de constantes arbitrárias. Então, o que a gente faz é, a gente toma esse jeitão aqui, que aparece aqui, né, e aí substitui na equação original. Calcula as derivadas que tiver desse lado, iguala ao R de x está do outro lado, e isso vai te permitir determinar as constantes que aparecem em YP. Com isso, você tem a solução particular, já tinha a solução da homogênea, acabou. Ok? Então, por que eu estou fazendo toda essa revisão do que a gente já viu? Porque perceba que tudo isso que eu falei só se aplica ao caso onde esse cara é linear. Tá? E mais ainda, linear com coeficientes o quê? Constantes. Tá? Com coeficientes constantes. Então, esse é o único método que a gente sabe resolver.
bom, verdade seja dita, a gente também sabe resolver o caso onde esse cara é um polinômio, né, de grau 1, onde esse cara é um polinômio de grau 0, ou seja, uma constante, e aqui a gente tem um polinômio de grau 2 multiplicando. A gente consegue resolver esse caso também, que é um caso que pode ser reduzido por mudança de variável ao caso com coeficientes constantes. Mas a gente não fez a gente não utilizou essa abordagem através de mudança de variável. A gente definiu essa equação, né, por essa ocasião, onde a gente tinha aqui um x², deixa eu escrever aqui assim, ó, x², onde esse cara aqui era um termo da forma ax, e esse cara aqui era só um termo assim, ó, b. Então, essa classe de equações aqui, que não tem coeficientes constantes, né, ainda pode ser resolvida, porque essa equação é chamada equação de Cauchy-Euler, e existe um método bem parecido com as equações, com o método da equação característica, que me permite encontrar a solução desse cara da mesma forma que a gente fez para o caso com coeficientes constantes. Tá? Mas esses são os únicos casos que a gente tem métodos específicos, métodos sistemáticos, que se eu seguir esse algoritmo do começo ao fim, eu tenho certeza que eu vou encontrar a solução. Então, qual é a ideia da aula de hoje? É a gente tentar ver o que é que a gente pode fazer no caso geral, ou seja, o caso não linear. Tá? Então a gente vai ver o que é que dá para fazer ainda. Tem um método sistemático? Não, não tem. Porque se tivesse, eu começaria por ele, já que o não linear inclui o linear como caso particular. Vice-versa não, ao contrário, né? Entendeu? Então a ideia vai ser, o que que eu posso fazer ainda nesse caso, né? Dá para resolver ainda? Bom, tem algum método sistemático? Sim e não. Sim, se a sua equação tiver uma estrutura adicional. Como assim uma estrutura adicional? Vocês vão ver. Tá? Então, de forma geral, a resposta é não. Tá? E aí a gente teria que passar para outro tipo de método, né? Aproximativo, escrever em termos de séries de potência. Inclusive, essa ideia de série de potência já vai ser germinada na aula de hoje. Nas próximas aulas, né, a gente vai estudar um método realmente da série de potência para abordar o caso genérico onde os coeficientes da equação diferencial não são constantes, tá certo? Ok, então vamos relembrar aqui novamente o seguinte, o que é uma equação diferencial de segunda ordem? É uma relação funcional entre a variável independente, a variável dependente e suas derivadas até a segunda ordem, né? Então, em geral, uma EDO de segunda ordem é uma expressão como essa, que é uma EDO genérica, tá? Pode ser linear ou não. Ela vai ser linear se essa função f, que a gente já viu, for linear nas variáveis y, y', y', tá? Então a ideia é, será que existe alguma abordagem, algum método que me permita resolver essa equação no caso não linear? Bom, existem alguns casos particulares, né? Que é isso que eu falei, se a EDO tiver uma estrutura adicional. Então, o primeiro caso vai ser o seguinte, vai ser a ausência da variável dependente. Então, se não existe y nessa expressão, ou seja, se ela tem essa forminha aqui, ó, f de x, y', y2' igual a 0. Então, note que ainda é uma EDO de segunda ordem, né? Tá? Porque o que define a ordem da equação é a presença da derivada de segunda ordem aqui, né? A ordem da equação diferencial é a ordem da maior derivada presente. Então, o que a gente vai analisar inicialmente é equações de segunda ordem, né? Não lineares, né? As lineares não tem mais graça para a gente. Onde não aparece explicitamente a variável dependente, então a ausência de y. E aí tem como resolver nesse caso, professor? Tem algum método específico? Bom, a gente pode fazer uma mudança de variável e converter essa EDO de segunda ordem numa de primeira ordem. Como? Assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar, onde tiver y', eu vou denotar por p. Tá certo? Então, p é uma função de x, né? Assim como y e y' também são funções de x, mas eu não vou ficar escrevendo essa dependência aqui não, só vou escrever assim, tá certo? Então, vamos fazer essa identificação. Onde tiver y', eu vou trocar por p. E onde tiver y duas linhas, eu vou trocar pelo quê? Bom, pela derivada de p, que vai ser p', tá certo? Então, com essa identificação, se eu substituir essas identificações aqui, note que essa equação agora vai ser uma dependência aqui funcional entre x, p e p'. Então, para a gente aqui, no final das contas, o que a gente vê nessa equação que eu estou acabando de escrever é uma EDO de que ordem? Primeira. Tá?
Então aqui é um EDO de primeira ordem. EDO de primeira ordem. E aí, para a primeira ordem, a gente tem uma coleção de métodos, né? Independe se esse cara for linear ou não. A gente tem métodos para isso. Claro, não dá para resolver tudo, né? Com aqueles métodos que a gente viu pela primeira ordem, mas resolve muitos casos. Pelo menos a gente tem uma maneira sistemática de atacar o problema. Ok? Então, o que eu faço? Eu resolvo essa daqui. Quando eu resolver, eu não vou ter a solução. Então, resolver essa daqui. Então, depois que você resolveu, o que você encontrou? Agora, quem está fazendo o papel da variável dependente aqui é o P, né? O P está fazendo o papel da variável dependente. Então, no final das contas, você vai encontrar P como uma função de x, né? Como solução dessa equação. Ah, mas a função que eu procuro, professor, não é P, é y, né? Porque é a variável do meu problema, a variável dependente do meu problema. Que apesar de não aparecer aqui de forma... Deixa eu recentralizar um momento. Apesar de não aparecer de forma explícita aqui, é a variável do meu problema. É quem eu quero encontrar, né? Bom, mas uma vez que eu tenha a P igual a φ de x, o que é P? É y'. Não foi assim que a gente identificou? Está aqui a identificação, ó. E aí, se eu quero y, basta eu integrar, né? Então, integrou de um lado, eu tenho a função que eu quero, e se eu integrei de um lado, tenho que integrar do outro, né? E aí, y vai ficar integral dessa função que você encontrou. Mais uma constante. Ok? Professor, mas isso vai me dar a solução da equação? Vai sim. Tá? Nesse caso, você consegue dessa maneira, bem tranquila. Tá? Vamos ver um exemplo? Então, essa é a primeira abordagem. Quando na sua equação diferencial não aparece de forma explícita a dependência da variável dependente. Tá bom? Vamos ver um exemplo. Depois eu mostro outras possibilidades. Então, vamos nesse exemplo aqui. Resolva essa EDO. Tá? Então, está aqui y duas linhas mais y' ao quadrado mais 1 igual a zero. Primeira coisa a você perceber é que essa EDO não é linear. Por quê? Tem uma derivada aqui ao quadrado, então acabou-se, não é linear. Então, em tese, nenhum daqueles métodos que a gente aprendeu nos possibilitaria resolver essa equação. Porém, como nessa equação o y não aparece de forma explícita, eu posso fazer essa substituição que eu falei, né? Onde tiver y', eu vou trocar por p, e, portanto, onde tiver y duas linhas, eu vou trocar por p' nessa equação aqui. Tá? Fazendo isso, ó, isso aqui vai ficar p', né? Vai virar p', mais, aqui vai ficar p ao quadrado, não é isso? Então, mais p ao quadrado mais 1 igual a zero. Então, veja que agora tem uma equação de primeira ordem, tem uma EDO de primeira ordem. Então, essa a gente resolve, e depois, por uma integração direta, a gente encontra a solução da original. Tá bom? Então, vamos prosseguir aqui. Então, aqui, ó, só isolando a derivada, vai ficar esse cara é igual a menos P2 mais 1, né? Mas o que é P'? É dp dx, e aqui por separação de variáveis vai ficar assim, ó, separando as variáveis, dp sobre p2 mais 1 é igual a menos dx. E aí, se eu integrar dos dois lados, integrando aqui mais uma constante, eu vou ficar com o seguinte. Integral desse cara vai ficar arco tangente, né? Então, tangente a menos 1 de p. E do outro lado, eu vou ter menos x mais c1. Tá? Como eu quero ter uma expressão para p igual a uma função de x, eu vou tomar a inversa da arco tangente, que é a tangente, né? Então, tomando a tangente dos dois lados, tangente da arco tangente vai ficar com a própria p, então vai ficar assim, p de x, e do outro lado vai ficar tangente de c1 menos x. Tá certo? Mas não é isso que eu quero, professor. Eu quero y como uma função de x. Bom, mas eu não sei que p de x é y', isso aqui não é y', né? Então, basta eu integrar, tá? Então, y de x vai ser a integral da tangente de c1 menos x dx, mais uma outra constante, tá? Então, é só realizar mais uma integração e aí acabou. Tá? Qual é a integral da tangente? A integral da tangente de qualquer coisa é logaritmo de secante da coisa, né? Ou se você quiser escrever em termos de cosseno, né? O secante é 1 sobre cosseno, aqui ficaria cosseno menos 1, passo menos para fora. Então, logaritmo de cosseno da coisa. Tá? Então, a integral desse carinha vai ficar menos logaritmo de cosseno dessa coisinha. Mas como tem esse menos aqui, esse menos aí para fora também, com esse menos que vai aparecer aqui vai ficar mais, tá bom?
É só integrar. Vocês sabem integrar melhor que eu. Então isso aqui vai ficar ln de cosseno de C1 menos x mais C2. Tá? Então está aqui a solução do nosso problema. Então por que deu para resolver mesmo nesse caso não linear? Porque na equação, está aqui a solução, para comparar. Porque a equação diferencial, apesar de ser não linear, não continha a variável dependente de forma explícita. Tá bom? Então é só fazer esse pequeno ajuste e a gente consegue resolver a equação. Vamos ver outro exemplo? Vamos ver um exemplo de PVI. Tá? Vamos ver aqui um exemplo de PVI. Então vamos resolver esse problema de valor inicial aqui. Então resolva o seguinte: 2, y', y duas linhas, igual a 1, sujeito à condição de que y de 0 é 2 e y' de 0 é 1. Tá bom? Ok. Novamente, essa aqui é a equação não linear, porque eu tenho um produto de derivadas, né? E aí, como nessa expressão, deixa eu descer um pouquinho, subir um pouquinho mais. Como nessa expressão aqui não aparece explicitamente a variável dependente, o y, né? Eu vou usar aquele artifício. Vou fazer a mudança de variável. Então, onde tem y', eu vou substituir por p. Onde tem y duas linhas, eu vou substituir por p'. Aqui já tinha um 2, né? Igual. Tá bom? Então, aqui a gente pode separar as variáveis, fazer a integração, tudo como a gente fez no exemplo anterior. Mas se você notar que a derivada em relação a x de p ao quadrado, pela regra da cadeia, é exatamente 2p vezes p', então isso aqui nada mais é que a derivada de p ao quadrado, né? E do outro lado é 1. Olha como fica fácil. Então, se você integrar de um lado e integrar do outro, você vai ter o seguinte. Integrou a derivada, matou, né, aqui. Vai ficar p ao quadrado. Integral de 1 é x, vai ficar x mais uma constante. Tá? Bom, aí agora eu posso já, se eu quiser, já encontrar o valor da constante C1. Tá? Eu vou fazer isso logo para... Eu poderia levar todo o problema, no final vai aparecer duas constantes, C1 e C2, utilizar as condições para encontrá-las. Mas eu já posso fazer aqui, tá? Para já facilitar a vida da gente. E como é que eu faço isso, professor? Eu utilizo a condição dada. Eu sei que y de 0 é 2, mas eu não tenho y aqui. É verdade, pessoal. Mas a gente sabe que y' é p. E se eu der y' em 0, é a mesma coisa que está dizendo p em 0. Né? Então, essa condição aqui é equivalente a essa. Né? Tá bom? Então, eu vou usar já essa condição, que ele diz no problema que é 1, e vou alimentar a equação aqui. Tá? Então, quando eu calcular p de 0 ao quadrado, né, que está aqui ao quadrado, isso vai ser igual a 0, né, fiz x igual a 0, de um lado tem que fazer do outro, igual a C1. Então, C1 vai ser igual a p de 0, que é 1, ao quadrado continua sendo 1. Tá bom? Então, agora é só você colocar essa informação aqui. E aí a gente já fica com o seguinte, P2 é igual a 1 mais x ou x mais 1. Tanto faz, não importa. Coloca x mais 1. Aí aqui agora a gente tem que fazer uma escolha, porque isso aqui não é uma função. Mas pode definir uma função, porque eu tenho duas possibilidades. A raiz quadrada positiva e tenho a raiz quadrada negativa. Qual que eu tenho que escolher? Não pode ser as duas. Bom, a função que eu vou escolher tem que ser aquela que, no final das contas, satisfaça a segunda condição, ou a outra condição que eu não utilizei, né? Como y de 0 é positivo, né, e a única maneira de ter uma solução positiva é se eu pegar a raiz positiva, então eu sou obrigado a ficar com essa raiz, tá bom? Ok. Então eu vou ficar assim, ó, p de x, que é o nosso y', deixa eu colocar aqui, ó, y', que é o p de x da gente, vai ficar igual a raiz quadrada de x mais 1, né? Ou x mais 1 elevado a meio. Tá? Então, se eu quero o y, basta integrar, integrou de um lado, o y' fica com y, a integral de x mais 1 elevado a meio vai ficar x mais 1 elevado a 1 meio mais 1 dividido pelo resultado, aqui dá 3 meios. Dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços, né? Então, vai ficar 2 terços de x mais 1 elevado a 3 meios, mais uma constante C2. E aí, para encontrar essa constante, novamente eu utilizo a outra condição que foi dada. Eu sei que y em 0, se não me engano era 2, né? Deixa eu subir aqui para ver. Isso, está aqui. Bom, então 2, então quando eu colocar 0 aqui vai ficar 1, 1 elevado a qualquer coisa é 1, vezes 2 terços, 2 terços.
mais C2. Né? Então, C2 vai ser 2 menos 2 terços, e vai ficar 6 menos 2, 4 terços. Ok? Então, está aqui a solução, está aqui o C2. E aí eu alimento na equação, e aí a solução desse PVI vai ficar 2 terços de x mais 1 elevado a 3 meios mais 4 terços. Tá certo? Então veja que essa solução só faz sentido se essa coisa for maior ou igual a zero, né? Porque eu tenho uma raiz aqui, né? Então, para que esse cara seja maior ou igual a zero, basta que o x seja maior ou igual a menos 1. Tá? Então, esse é o domínio dessa solução. Para a resposta, se a solução está correta, eu tenho que dizer quais são os possíveis valores que a variável independente pode assumir. Né? Então, tá bom. Está aqui, que é a mesma resposta que a gente tem aqui. Tranquilo? Então, veja que esse método é assim, bem prático, bem simples de se formular e de entender também. Tudo que você tem que checar é se a sua EDO, por acaso, não contém a variável dependente. Se não tiver, você pode converter numa EDO de primeira ordem, resolve a EDO de primeira ordem e por uma integração direta, você determina a solução da equação. Tá? Agora vamos ver uma outra possibilidade. Né? Mas e se eu der o azar, professor, de ter o termo, né? se a variável dependente ainda está presente, e agora? Bom, se em vez da ausência da variável dependente, você tiver no caso onde você tem a ausência da variável independente, se o x não aparece na equação, então mesmo nesse caso ainda é possível você converter aquela EDO de segunda ordem numa EDO de primeira ordem. Só que agora a abordagem é um pouquinho diferente. Então, a gente está olhando agora para o caso onde o x não aparece. Então, a minha f é uma função de y e de y duas linhas. Continua sendo uma equação diferencial de segunda ordem. Né? E agora, como é que a gente faz? Então, a abordagem, como eu falei, é tentar converter isso de alguma maneira em uma EDO de primeira. Tá? Vamos continuar com aquela abordagem, né? Onde tem o y, eu vou substituir, onde tem um y', perdão, que é uma função de x, né? Eu vou colocar só assim, é igual a p. A gente vai continuar fazendo essa mudança. Mas se eu fizer essa mudança aqui, não vai melhorar muito, porque ficaria f, que é uma função de y, de p e p'. Ah, professor, é uma equação diferencial de primeira ordem. Sim, mas de primeira ordem p. Só que agora você tem duas variáveis dependentes aqui. Você teria o y, que é uma função de x, e você teria o p, que é uma função de x. Então isso aqui não é uma EDO. Não é equação diferencial ordinária para a gente, porque para uma EDO você só pode ter uma variável dependente. Em uma EDP você pode ter mais variáveis, né, no problema, mas no EDO você só pode ter uma. Ok? E agora, como é que a gente faz? Qual é a sacada aqui? A sacada é agora você olhar, encarar P não como uma função de x, mas P como uma função de y. Você vai encarar P aqui, definido dessa forma, como uma função de y e não como uma função de x. Tá? Então você vai encarar P dessa forma. Por quê? Porque se eu olhar o P dessa maneira, olha o que vai acontecer. Aqui vai continuar sendo y, aqui vai ser p, mas essa derivada eu consigo escrever apenas em termos da derivada de p e não da derivada de p'. Porque a derivada de p' vai dar p duas linhas. Aí volta para uma equação diferencial de segunda ordem. Como assim, professor? Não entendi. Veja, eu tenho que substituir esse termo aqui na EDO, certo? Só que y duas linhas é a derivada de dx de y'. Né? E quem é o meu y'? P. Tá aqui, ó. Meu y' é p. Então, eu vou fazer isso, tá? dx de p. Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou calcular essa derivada? Como eu estou olhando para p como uma função de y, então aqui eu vou usar a regra da cadeia. Então, vai ficar assim, ó. Eu quero escrever essa derivada, que é a derivada de p em relação a y, que é o p duas linhas, né? Isso aqui é o p duas linhas, na verdade. Porque isso aqui é p, na verdade, isso aqui é o p', né? Na verdade, isso é o y duas linhas, isso que eu quero dizer. Eu quero reescrever esse y duas linhas aqui como uma derivada de primeira ordem p. Pronto, acho que agora ficou mais claro. Então, esse y duas linhas nada mais é que a derivada de y em relação a x, que nada mais é que a derivada de p em relação a x, certo? Porque p está associado com y dessa forma. Mas o que eu estou olhando aqui é uma mudança
do foco do problema. Aqui eu não estou olhando para P como uma função de x, mas sim como P como uma função de y. E aí, como eu estou olhando P como uma função de y, para eu calcular essa derivada, eu tenho que usar a regra da cadeia, não tem jeito. E aí, como é que eu faço isso? Eu faço assim, ó. Aqui vai ficar dy dx vezes dp dy. Agora sim, apareceu uma derivada de P explicitamente em relação a y, tá? Eu queria esse cara, então por isso que eu tive que usar a regra da cadeia. Tá, professor, mas aí eu só introduzi um problema. Qual? Você tem esse dy dx. O que é dy dx, pessoal? É y'. Mas o que é y'? É P. Ah, então isso aqui ficou assim, ó. P vezes dy, ou dp dy, né? Tá certo? Então, quando agora eu fizer essa substituição aqui, olha como é que vai ficar a minha relação funcional. Vai ficar f, que depende de y, depende de p, e depende de p vezes dp dy. Ô, professor, mas isso é uma EDO de primeira ordem? Claro que é. Qual é a derivada maior que tem aqui? 1 em p. Tá certo? Então, essa abordagem me permite converter essa EDO de segunda ordem nessa EDO que é de primeira ordem P. Tá certo? A variável é como se você tivesse elevado o y a status de variável independente e o P agora seria a nossa variável dependente. Não. É como se fosse não. É exatamente isso que a gente fez. Tá bom? Então, uma vez que você resolva esse cara, então a gente vai resolver esse. Quando eu resolver, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar P como uma função de y, né? Sei lá, igual a um φ de y. E agora? Eu quero y como uma função de x. Ah, mas quem é P? Quem é P? P é dy dx. E aí você encontrou que P, que é isso, que é igual a dy dx, é igual a uma função de y. É igual a uma função de y. Como é que eu resolvo isso aqui? Separando as variáveis, né? Eu posso resolver isso aqui da seguinte maneira. Passa esse φ de y para baixo, dy sobre φ de y, passo o dx para o outro lado, e agora basta integrar dos dois lados e acabou. Integra aqui, mais uma constante. Tá bom? Então vai ser dessa maneira que a gente vai tratar o caso onde a equação diferencial de segunda ordem não aparece a variável independente. De certa forma, no final das contas, o que a gente está fazendo é promover o y à variável independente, né? E a equação vai ficar escrita em termos de P e de sua derivada. Tá bom? Então vamos ver como é que a gente faz isso através de um exemplo. Vamos lá. Vou fazer dois exemplos aqui. E aí depois eu mostro uma outra maneira. E se tudo isso falhar, né? Aí depois eu mostro uma outra maneira. Ok, então vamos resolver essa equação aqui, ó. Y vezes y duas linhas é igual a y' ao quadrado. Tá bom? Então, aqui tem que ter cuidado. Realmente, onde tiver y', basta eu trocar por p. Mas onde tiver y duas linhas, eu não vou trocar por p duas linhas, porque não faz sentido, né? A técnica que a gente desenvolveu é utilizar a regra da cadeia. Onde tiver y duas linhas, no final das contas, o que eu tenho que fazer é substituir por p dp dy. Só isso, tá? Então, essas são as identificações que eu tenho que fazer. Onde tem y', substitui por esse cara, e onde tem y duas linhas, substitui por esse cara. Tá bom? E aí, fazendo isso nessa equação, o que a gente vai obter? Y vezes p dp dy vai ficar igual a y', que é p ao quadrado. Tá? Então, aquela equação se converteu nessa. E é essa que a gente vai resolver. Veja que agora é a equação diferencial de primeira ordem P. Tá bom? Para simplificar aqui, eu vou dividir todo mundo por P. Então, se eu dividir todo mundo por P, claro, pessoal, só posso fazer isso se P for diferente de zero, né? Mas P é diferente de zero? Bom, o que acontece se P for zero? Se P for zero, o que eu tenho é que dy dx é zero, né? Ou seja, que y é igual a uma constante. Mas será que y igual a uma constante é uma solução dessa equação aqui? Claro que é, né? Que se você colocar uma constante aqui e derivar uma vez, vai dar zero. Se você colocar aqui uma constante e derivar duas vezes, vai dar zero. Zero é igual a zero. Então, sim, as soluções constantes também são soluções dessa equação. Mas vamos supor que esse problema já foi resolvido. Já vimos que soluções constantes são soluções, né? Funções constantes são soluções. E aí vamos buscar só as que não são constantes, tá? Às vezes as soluções constantes aparecem na solução geral, né? E podem ser obtidas através de um ajuste das constantes que aparece no final. Mas vamos ver se esse é o caso. Mas aqui, para poder continuar, vamos utilizar essa restrição, tá certo? Porque P igual a zero vai dar soluções constantes.
Ok, então fazendo isso, eu posso, sem problema nenhum, fazer isso aqui, né? Simplificar esses dois carinhas. Aí eu vou ficar com o seguinte, dp, esse p que está aqui que sobrou, vou passar dividindo. Esse y que está multiplicando vai passar dividindo. E o dy que está dividindo vai passar para o outro lado aqui em cima, né? Então ficamos com essa equação. Basta integrar aqui e adicionar uma constante. Tá certo? Então, vamos ficar com o seguinte. Deixa eu chamar ela só de c por enquanto. Então aqui vai ficar ln de p é igual a ln de y mais c. Como eu quero p, eu tomo a exponencial dos dois lados. Então vai ficar p, vai ficar e elevado a c, que é outra constante, que eu vou chamar de c1, vezes a e elevado a ln de y, que é o próprio y. Tá certo? Então ficamos com isso aqui. Agora, quem é p? Lembra? Vamos fazer agora aquela substituição. P, olha cá, é dy dx, tá? Então, vamos lá, substituir esse cara aqui por dy dx. dy dx. E agora, vou fazer o seguinte, tudo que é y para um lado, tudo que é x para o outro, eu integro de novo. Então, vai ficar assim, dy sobre o y, que passou para cá, vai ficar igual a c1 dx. E aí integra mais uma vez, pessoal. Tá? Mais uma outra constante de integração. Então, feito isso, aqui vai ficar ln de y. Vou chamar aqui de c estrelinha. Tá? Só por quê? Então, de um lado vai ficar ln de y, do outro vai ficar c1x mais c estrelinha. E aí, novamente, toma a exponencial dos dois lados, vai ficar y de x, vai ficar elevado a c estrelinha, que vai dar outra constante, que eu vou chamar de c2, vezes e elevado a c1x. Então, essa é a solução do meu problema. Tá bom? C1 e C2 são constantes arbitrárias que podem ser determinadas se você me fornecer condições iniciais ou, como a gente já viu, né, na aula passada, condições de contorno. Tranquilo? Então, veja que a ausência da variável independente me permitiu resolver esse problema, mesmo no caso não linear, né? Essa equação é não linear. Tá bom? Então, vamos para mais um exemplo e depois vamos para o caso e se tudo isso falhar, o que a gente ainda pode tentar fazer. Ok? Então, vamos lá. Então, o próximo exemplo é o seguinte. Aqui. Vamos resolver esse PVI aqui. Então, eu tenho y, duas linhas, é igual a y vezes y', e sujeito às condições y de 0 igual a 1, e y' de 0 também igual a 1. Então, vamos resolver esse PVI. Novamente, a equação é não linear, porque eu tenho um produto da variável independente pela sua derivada. Tá? Mas aí a gente vai fazer aquela identificação. Onde tiver y duas linhas, vamos trocar por p dp dy. Aqui ficou y, e onde tem y', a gente tem p. Ah, faltou comentar se a solução constante aparece aqui, né? Nesse caso anterior. Eu terminei que apaguei. Mas eu tenho a solução final dela aqui. Se não me engano, no caso anterior ficou assim a solução, né? Final. C2 vezes e elevado a c1x. E uma das soluções que a gente viu era as soluções constantes, né? Y igual a uma constante. Claro que está incluso aqui, tá certo? Se C1 for 0, para qualquer C2, se C1 for 0, 0 vezes x vai dar 0, e elevado a 0 é 1, fica só C2, tá bom? Só para realmente mostrar que aquela solução não foi perdida quando a gente supôs que P não era 0 para poder fazer as simplificações. Aqui a gente vai ter algo similar, tá? Aqui a gente vai ter algo similar. A ideia é que para resolver essa equação eu vou ter que simplificar esse cara com esse. Tá certo? E aí, para isso, a gente assume, obviamente, que P é diferente de 0. Normalmente, P igual a 0 vai dar as soluções constantes, como a gente já viu. Y igual a uma constante, a gente vê se no final a gente perdeu ou não essa solução. Né? Se perdeu, a gente inclui. Né? Se não perdeu, já está tudo certo. Ok, então, dando continuidade, separando aqui as variáveis, aqui eu vou ficar dp, e do outro lado vai ficar y dy. Não é isso? E aí, integrando, você vai ter P, integrando aqui mais uma constante, você vai ter P de y é igual a y2 sobre 2 mais C1. Tá? Aqui a gente já pode utilizar novamente a condição inicial. Será que daria para usar, professor? Não dá, né? Deixa eu ver se já dá para a gente usar a condição. Dá.
porque o P aqui é o y', né, de x. Tá? E aí eu tenho a condição y de 0 é 1. Então, se eu fizer x igual a 0 aqui, equivale a fazer P igual a 1, né? Então, 1 é igual a 1 meio de y². Mas aí eu tenho um problema. Eu não sei quem é o y, né, professor? É verdade. Eu não sei. Então, talvez seja melhor a gente substituir só no final. Ah, não, eu sei sim. Eu sei que quando x for 0, y de 0 é 1. Ah, dá para fazer sim, pessoal. Mais C1. Tá? Então, esse cara é 1. De novo, para não ficar confuso, né? Para não ficar confuso. Então, paramos aqui, né? Integrando, paramos aqui. Pronto. Então, eu posso parar aqui por enquanto. Lembra que esse y, no final das contas, é um y de x, mas aqui apareceu y² mais C1. Tá? A condição inicial dada é essa daqui, ó. Y, quando x for 0, é 1. E y', quando x for 0, é 1 também. Mas y' de 0 é o meu P de 0, né? É o meu P. Tá? Então, se eu fizer x igual a 0 nessa equação, eu já encontro o C1. Porque se eu fizer x igual a 0, vai ficar assim, ó, y' de 0, que é o meu P, que eu sei que é 1. Isso é igual a 1 meio de y de 0 ao quadrado mais C1. Então, eu sei que y de 0 é 1, então aqui vai ficar 1 vezes o meio, dá 1 meio. Então, ficou 1 é igual a 1 meio mais C1. Então, C1 é meio. Tá? Então, com isso já facilita a vida da gente. Então, eu posso reescrever essa etapa, né, onde a gente tinha parado, assim. P ficou 1 meio de y² mais 1 meio. Mais 1 meio, né? Tá? Ou posso colocar 1 meio em evidência, né? 1 meio de y² mais 1. Bom, mas quem é esse cara? Esse cara é dy dx. Então, ficou dy dx igual a 1 meio de 1 mais y² ou y² mais 1, tanto faz. E aí, separando as variáveis, vai ficar assim, ó. dy sobre y² mais 1 é igual a 1 meio de dx. Integra dos dois lados, mais uma constante. Tá? De novo, a integral desse cara aqui vai dar arco tangente, não é isso? Isso vai dar arco tangente de y. Do outro lado, eu vou ter 1 meio de x mais C2. Tá? Bom, como eu quero o y, né, eu tomo a tangente dos dois lados. Ou eu substituo logo a condição aqui, né, que já foi dada, que é o seguinte. Quando x for 0, o y vale 1. Então, se eu colocar x igual a 0, eu faço y igual a 1 aqui. Tá? Então, fazendo isso, eu fico com arco tangente de 1 é igual a... Posso colocar 0 aqui, vai zerar, dá o C2. Mas quem é o ângulo cuja tangente é 1? Π sobre 4. Né? Então, C2 é π sobre 4. Então, com essa informação, acabou, né? Porque aí eu fico o seguinte. Daqui eu tenho que arco tangente de y é igual a 1 meio de x mais π sobre 4. Ou, tomando a tangente dos dois lados, para ficar com o y sozinho, y como uma função de x, vai ser tangente de 1 meio de x mais π sobre 4. Olha que legal. Ok? Então, essa é a fórmula da minha solução geral. Perdão, solução particular para o problema de valor inicial. Tranquilo? Show de bola. Então, vimos dois casos onde ainda é possível a gente resolver, determinar a solução da equação diferencial de segunda ordem não linear, porém, com essas duas hipóteses, né? A primeira hipótese foi ausência da variável dependente e a segunda foi ausência da variável dependente. Mas, professor, e no caso geral? Se tem todo mundo, e agora? Né? E se tudo falhar, o que é que eu posso ainda fazer? Bom, aí como eu falei, aí a gente tem que utilizar algum método aproximativo, não tem jeito. Tá? Ou vai para o método numérico, né, computacional, tentar resolver isso de maneira aproximativa no computador, ou a gente tenta aproximar isso, ainda de forma algébrica, via série de potência. Como assim, professor? Olha só, vamos pensar o seguinte. De novo, a minha equação diferencial de segunda ordem sempre... Bom, a forma geral dela é essa, né? Mas a gente sempre aqui está assumindo que eu posso isolar a derivada, maior derivada, que no caso aqui é y duas linhas, tá? Então, se
Digamos que eu consiga isolar a derivada de segunda ordem aqui, e aí eu consigo obter a seguinte coisa. Derivada de segunda ordem, d2y dx2, igual. Aí aqui vai ficar uma parte que vai depender do resto. X, y, y2. Isso aqui é a forma geral, essa aqui é a forma normal, né? A gente já viu isso. Então vamos considerar apenas as soluções na forma normal. Forma normal. E aqui forma geral. Ok. Então nesse caso, infelizmente, a minha expressão tem todos os termos, ela é não linear, estou no pior caso possível. Não consigo utilizar nenhum daqueles, entre aspas, truques. Não são truques, são simetrias, mas isso aí é um pouco mais avançado. Mas o que acontece é que a minha expressão ficou dessa forma. Tá? Eu vou partir disso aqui. E aí eu quero resolver um PVI. O PVI consiste em determinar a solução da equação juntamente com duas condições, né? O valor que a função tem em x0, vou chamar isso de y0, e o valor que a função, a derivada tem em x0. Vou fazer o seguinte, vou chamar isso aqui de alfa e de beta, tá? Para não ficar aparecendo y em cantos que eu não quero, né? Produto de y, para não confundir vocês. Vocês vão entender já já. Então, eu quero resolver esse PVI. E agora, professor? Como é que eu faço? Ainda tem alguma maneira? Bom, tem. A ideia vai ser o seguinte, eu vou buscar a solução como uma série de potências centrada em x0. Então, eu vou escrever a solução como uma série de Taylor, tá certo? Algo do tipo an x menos x0 elevado a n. Tá? E vou procurar quem são esses coeficientes que tornam isso aqui solução dessa equação. Existe um método, e a gente até vai ver exatamente isso que eu acabei de falar. Só que eu vou fazer isso, pessoal, sem utilizar essa expressão. Como assim, professor? Eu vou usar a própria equação diferencial para me gerar todos os coeficientes que eu preciso. Tá? Porque o que eu quero fazer é escrever, como eu falei, a solução como uma série de potência como essa. Deixa eu abrir essa expressão só para vocês terem noção do que está aparecendo aqui. Então, a minha solução, no final das contas, ela vai ser um polinômio, né? Que em algum canto a gente trunca, né? De forma geral, a gente escreve isso para alguns coeficientes, trunca, né? Calcula aqui até, sei lá, x4, x5, depende da sua paciência, e depois a gente coloca reticências para dizer que é uma série, né? Em tese, a gente pode utilizar esse método que eu vou mostrar para vocês para calcular todos. Na prática, a gente calcula os 4, 5 primeiros termos não nulos, né? Aí bota mais e reticências e estamos felizes com isso, tá? Então, eu tenho aproximações, né? Que se eu quiser... Bom, deixa eu fazer, eu mostro um exemplo e vocês vão entender essa história de truncamento. Ok, então o primeiro termo desse cara é quando n for 0, que vai dar a 0, né? Que aqui vai ficar x menos x0 elevado a 0. O primeiro termo é uma constante. O segundo vai dar a1 vezes x menos x0. O próximo vai dar a2 x menos x0 ao quadrado e assim por diante. Tá certo? Então, para que esse cara seja solução, eu tenho que determinar de maneira correta quem deve ser essas constantes. E tem quantas constantes, professor? Infinitas, né? Então, quando a gente for estudar realmente o método propriamente das séries de potência, vocês vão ver como é que a gente obtém esses carinhos através de uma relação de recorrência. Mas a ideia é usar a própria equação diferencial para gerar esses coeficientes. E tem como fazer isso, professor? Claro que tem. Olha só como é engenhoso. Olha só. Quem vai ser esse A0? O A0, para você encontrar o A0, você basta calcular o valor da função em x0. Porque se eu calcular o valor da função em x0, quanto é que vai dar isso aqui? 0. Quanto é que vai dar isso aqui? 0. Porque vai ficar x0 menos x0, certo? E todos os outros termos aqui tem termos da forma x menos x0 elevado a alguma potência, certo? Então, se eu calcular o valor da minha solução em x0, isso é numericamente igual ao primeiro termo da série, tá? Mas esse A0, olha só que massa, eu conheço. Por quê? Porque da condição inicial eu sei quem é o y de x0. O y de x0 é dado para mim, do PVI. É o que eu estou chamando aqui de alfa. Ah, então esse cara eu já conheço? Conhece, é alfa. Tá, guarda aí. Bom, e quem é que é o A1, professor? Eu desconfio que seja o beta, mas é isso mesmo. Então, como é que eu faço para encontrar o A1? Bom, se eu derivar essa expressão em relação a x, ou seja, se eu calcular o y de x, a derivada de uma constante vai dar 0, né? Nem preciso olhar para ele. Então, derivada de x menos x0 em relação a x vai dar 1 vezes A1, A1. Mas, qual é a derivada de x menos x0 ao quadrado? Vai cair o 2, então vai ficar
2A2, só que agora vai ficar x menos x0. Todos os outros termos ainda continuam contendo potências da forma x menos x0, concordam? Só vai estar a potência aqui deslocada em uma unidade, porque quando você deriva, vai cair o termo para aqui e vai subtrair 1. Tá? Mas todos vão conter algum termo da forma x menos x0 elevado a k. E o legal é que se você fizer x igual a x0 agora, se você calcular y' de x0, todos esses termos daqui para frente vão zerar. Por quê? Porque vai ficar x0 menos x0, x0 menos x0 e assim por diante. Tá certo? E aí o que acontece é que o único termo que não zera é o A1. Olha que massa. Então esse cara é exatamente igual a 1. Tá bom? Então o A1 vai ser o meu y de x0, que eu sei, foi dado no meu PVI, quanto é que ele vale? Beta. Um número lá qualquer que eu estou chamando de beta. Então, eu já tenho os dois primeiros coeficientes da EDO, ou da minha solução em série de potência, sem ter feito nada. Os dois primeiros são exatamente os caras da condição inicial. Então, a minha solução ela já fica assim, ó, y é igual a alfa mais beta, que multiplica x menos x0. Claro, tem os outros termos, o A2, x menos x0 ao quadrado, o A3, x menos x0 ao cubo, e assim o A4, e assim por diante. A minha tarefa mesmo é calcular esses carinhas daqui para frente, tá? Mas, professor, como é que eu calculo o A2? Pô, pessoal, já deu para perceber que o A2 está relacionado com a derivada segunda, né? Então, se eu calcular a derivada segunda dessa função y, o que eu vou ter? Esse cara 0, cai o 2, né? Cai o 2. 2A2, tá certo? Mais os outros termos que continuam tendo x menos x0 elevado a alguma potência. Quando eu fizer x0 aqui, vamos substituir x por x0, todos esses outros termos vão zerar, não é isso? Todos os outros termos vão zerar e vou ficar com 2A2. Na verdade, esse cara é 2 vezes 1, né? Que é 2 fatorial, tá? Vou colocar assim porque a gente vai ver que isso acontece nos outros. Quem já estudou série de Taylor sabe o que eu estou falando, né? Então, 2A2. 2 fatorial, que é 2. Tá? Agora, tem um problema. Como é que eu vou calcular esse A2? Tudo bem, eu sei que é 1 sobre 2 fatorial, derivada segunda da função em x0. Mas eu não tenho a função. Como é que eu vou calcular? Ah, agora é que é o pulo do gato. Você não precisa da função para calcular a derivada segunda dela em um ponto dado. Por quê? Porque a equação diferencial te diz isso, olha só. A equação diferencial te dá exatamente a derivada segunda da sua função. Claro, você precisa saber que ponto. Ah, mas o ponto eu conheço, é em x igual a x0. Mas quando x for x0, o y é alfa e o y' é beta. Olha que massa, pessoal. Então, a derivada segunda, essa derivada aqui, ela é computada com a própria equação diferencial. Ela é o valor do lado direito da equação, né, quando está na forma normal, calculada em x0, alfa e beta. Então, quer dizer que eu já tenho esse coeficiente, professor? Exatamente. E aí, com isso, olha como é que ficou sua equação. Y de x, a solução, né? Alfa mais beta, x menos x0, mais 1 sobre 2 fatorial, f calculado em x0, alfa e beta. Por enquanto, pessoal, a gente não fez nada. Quer dizer, fizemos muita coisa, né? Mas a gente não fez nada. Se você for olhar do ponto de vista de operação, eu só fiz substituir as coisas que foram me dadas. A alfa, que é o valor, é o y de x0, né? Da condição inicial. O valor por onde a função passa, beta, que é a inclinação dela, e a equação diferencial calculada em x0, né? Alfa e beta. Olha que massa. Então, por exemplo, se eu quisesse aproximar a solução para um polinômio de segunda ordem, a gente iria truncar ou parar aqui. Tá? Claro, mas aí, para melhorar a aproximação, eu vou pegando mais termos. Por exemplo, o próximo termo vai ser o A3, x menos x0 ao cubo, o próximo vai ser o A4, x menos x0 à quarta, e assim por diante. Tá? Por exemplo, o A3, como o A2 foi 1 sobre 2 fatorial a derivada segunda em x0, o A3, com certeza, o A3 vai ser 1 sobre 3 fatorial vezes a derivada terceira da função em x0. Ora, mas a derivada terceira da função, eu uso a própria equação diferencial. Então, vai ficar 1 sobre 3 fatorial. Eu vou derivar em relação a x a derivada segunda, não é isso? Porque a derivada de ordem 3 é a derivada da derivada segunda em x igual a x0, não é isso? Ora, mas quem é f duas linhas, y duas linhas de x? Y duas linhas de x é exatamente f de x, y, y'. Então, eu pego a minha equação diferencial, né? A parte direita, do lado direito, coloco aqui, calculo essa derivada
Com cuidado, né? Porque esse aqui obviamente depende de x, que é o próprio x, esse cara depende de x, esse também, né? E avalio isso em x0. Feito isso, eu vou ter agora o A3. Então, se eu continuar esse processo, pessoal, eu vou conseguir todos os coeficientes que eu quero, tá? Então, parece meio complicado, do jeito que eu estou mostrando aqui, mas vamos fazer isso como exemplo, e aí vocês vão ver que não é não. É trabalhoso, mas complicado não é, tá certo? Então, veja que essa ideia me permite reconstruir todos os coeficientes da equação, tá bom? Muito assim, engenhoso, né? Essa formatação. Ok, então vamos ver como é que eu posso fazer. Claro, eu não vou ter, só em casos muito específicos, eu não vou ter a fórmula fechadinha do problema, né, da solução. Sei lá, fiz isso e consegui perceber que isso era a série de Taylor da função tangente hiperbólica. Ô sorte danada, viu, para você conseguir identificar isso dessa forma. Em geral, o que acontece é que a gente obtém um polinômio, y é igual, sei lá, 1 mais 2x menos 3 quartos de x ao quadrado, menos 7 quintos de x5, mais assim por diante. Você obtém uma expressão assim, tá certo? Dificilmente você vai bater o olho nela e conseguir encontrar uma função que tenha essa série como a representação. Tá? Então a gente deixa a solução de maneira escrita dessa forma, né? Alguns termos mais reticência, tá bom? Ok. Então vamos tentar utilizar essa técnica da série de Taylor para encontrar a solução desse PVI aqui. Ó. Esse aqui é um pouquinho complicado, né? Daria para a gente usar o método que a gente viu mais cedo, professor? Daria, pessoal. Tá? Mas vamos tentar utilizar esse método da série de Taylor. Então eu tenho y, duas linhas, igual a elevado a y de 0 igual a 0 e y' de 0 igual a menos 1. Tá certo? E colocar assim, y de 0 é 0, e y' de 0 é igual a menos 1. Tá? Então a gente quer resolver esse PV. E veja que a equação é não linear, né? Tem a função exponencial, a função variável dependente como argumento de uma função. Agora aqui, você pode argumentar comigo, professor, na equação nem tem x nem tem y, né? Não, y tem, mas não tem o x. Você poderia tentar usar aquela outra abordagem, a segunda abordagem que eu falei para vocês, né? Trocar onde tem y' por p e onde tem y duas linhas por p dp dy. Você poderia fazer isso, ficaria com p dp dy igual a elevado a y, e você poderia partir daqui. Tá certo? Separar as variáveis, integrar e ver o que dá. Tenta lá, tá certo? Depois me diz o que você encontrou. Show! Então vamos para essa nossa abordagem de tentar escrever a solução como uma série. Então eu quero escrever a minha solução dessa forma. A0. Bom, eu já sei quem é o A0 é o alfa, já sei que o A1 é o beta, então já sei que eu posso escrever minha solução dessa forma, né? O A2, eu já sei que é o valor da função. Vamos adaptar logo essa solução para a resposta. Quem é o meu x0 aqui? É 0, né? Então eu não vou carregar x menos x0, porque o x0 é 0, tá? Então também aqui eu sei que o x0 é 0, então não vou carregar esses termos, tá certo? Então vai ficar assim, a solução fica alfa mais beta x mais 1 sobre 2 fatorial f de x, alfa e beta, x ao quadrado, mais o A3, que multiplica x3, mais os outros terminhos que a gente vai calculando. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque já dá para a gente fazer direto aqui as identificações. Quem é o alfa? É o y de x0, ou seja, o y de 0 que é 0. Então esse cara é 0. Tá? Condição inicial. Quem é o beta? Nesse caso da gente é menos 1. Tá? Então beta é menos 1. Então eu já posso ir diminuindo ali, escrever assim, ó, y de x, por enquanto a minha solução está 0, não preciso colocar. Menos x mais 1 sobre 2 fatorial, f de 0. O alfa é 0 e o beta é menos 1. Vezes x quadrado mais A3x3 mais os outros termos, tá bom? Bom, quem é esse f de x, y e y' da gente? É tudo esse cara que está do lado de cá. É o e elevado a y. Tá? É o e elevado a y. Então, eu preciso calcular aqui, para colocar nesse termo, o f de 0, 0 e menos 1. Se eu colocar 0, 0 e menos 1, aqui não tem y', só tem y. Então, vai ficar elevado a 0, que é 1. Então, esse coeficiente aqui, todinho é 1. Tá certo?
E aí, com essa identificação, olha como é que já está a solução. Y de x é igual a menos x mais 1 sobre 2 fatorial x2 mais a3x3 mais a4x4 mais os outros termos, né? A 5x5 e assim por diante. Então, agora, minha tarefa é encontrar os outros coeficientes, o A3, o A4, o A5 e assim por diante, tá? Então, quem é o A3? O A3 é a derivada terceira da função em x0, que no nosso caso é 0, dividido por 3 fatorial. Então, tudo que eu preciso é computar a derivada terceira da função em 0, né? Verdade, professor. Mas eu sei que a derivada segunda da função em um x qualquer é igual a e elevado a y. Então, se eu quero a derivada terceira, basta derivar mais uma vez, não é verdade? Então, vamos derivar para ter... De onde é que você tirou isso aqui, professor? Da equação diferencial, não é exatamente isso? Equação diferencial, y duas linhas, nesse caso, igual a e elevado a y, tá? Então, para eu encontrar a derivada terceira, eu tenho que derivar esse cara. Mas aí, aqui, exatamente o que eu vou ter. Se eu derivar aqui, vai ficar y3, né? Qual a derivada de e elevado a x? E elevado a x vezes a derivada de y, tá certo? Que vai ficar y'. Regra da cadeia. Por quê? Porque y é uma função de x, tá certo? Não esquece disso não. Aí agora eu posso calcular o y de 0, o y3 de 0. Né? É só fazer x igual a 0 aqui. Então vai ficar assim, ó, y3 em 0. Vai ficar e elevado a y de 0, né? Porque lembra que aqui é o y de x, vezes y' de 0. Tá certo? Mas quem é o y de 0? Quem é y de 0? A condição inicial que foi dada para a gente. Y de 0 é, se não me engano, era 0, né? Isso, aqui, ó, 0. Então, y de 0 é 0. E quem é o y' de 0? Se não me engano, foi menos 1. Então, é só informar isso aqui, ó, na sua derivada aqui. Só colocar essa informação lá, tá? Coloca ali, coloca aqui. E aí você vai ficar com o seguinte. Y 1, 2, 3 de 0 vai ser igual. Esse cara é 0, elevado a 0 é 1. Então, ficou 1 vezes esse cara que é menos 1. Então, ficou menos 1. Então, esse carinha aqui de cima é menos 1. Então, o resultado disso aqui é menos 1 sobre 3 fatorial. Então, eu posso vir agora aqui, ó, na equação e substituir esse cara pelo valor dele. Menos 1 sobre 3 fatorial. Olha que legal. Então, eu já tenho até o meu polinômio até a terceira ordem. Até a terceira ordem eu conheço a solução. Agora vamos para o A4. Quem vai ser o A4? Eu vou fazer só até o A5, tá bom? Vocês já entenderam como é que funciona, né? Então, o A4 vai ser a derivada de quarta ordem da função no ponto que é 0, dividido por 4 fatorial. Então, eu preciso calcular essa derivada de quarta ordem. Então, para calcular a derivada de quarta ordem, basta eu pegar a derivada de terceira ordem e derivar mais uma vez. Então, como eu já calculei a derivada de terceira ordem, está aqui, basta derivar mais uma vez, tá certo? Então, eu vou usar essa expressão que a gente já tinha obtido. Só vou trazer ela aqui para baixo. Eu vou escrever sem um x, depois eu coloco, tá? Então, ficou assim, ó, y3 é igual a e elevado a y vezes y', tá bom? E elevado a y vezes y'. Então, eu vou derivar aqui, se eu derivo de um lado, derivo do outro. Então, aqui vai ficar a derivada de quarta ordem, se eu derivar mais uma vez. Aqui eu tenho a derivada do produto, né? Então, vai ficar a derivada do primeiro, a derivada de elevado a y, e elevado a y. Derivada de y', vezes esse y', y' ao quadrado. Então, tudo isso que eu fiz é só a derivada desse, tá? Mais e elevado a y vezes a derivada de y', que dá y duas linhas, tá certo? Então, eu posso colocar isso em evidência. Então, y4, derivada de quarta ordem, vai ficar y' ao quadrado, mais y duas linhas. Todo mundo que multiplica é elevado a y. Lembra que y é uma função de x. Agora eu vou calcular tudo sem x igual a 0, que é o que eu preciso. Então, y4 em 0, vai ficar igual a y' em 0, né, ao quadrado, que está aqui, ó, tá? Ao quadrado, mais y duas linhas em 0, tudo isso vezes e elevado a y de 0. Tá? Então, de novo, quem é y de 0? Condição inicial, 0. Quem é o y' de 0? Condição inicial, menos 1. Quem é o y duas linhas de 0? Que eu preciso para colocar aqui, né? A gente já calculou. O y duas linhas de 0, para a gente, se não me engano, foi 1. Aqui, ó. Tá. Na verdade, deixa eu ver. Isso. Esse lado de cá, a minha equação diferencial é y duas linhas igual a f de alguma coisa, né? Se eu calcular esse cara em 0, basta colocar 0 aqui, né? E as outras condições dadas foi 1. Tá? Então, basta aproveitar essa informação. Bom, com essa informação eu alimento, com essas informações aqui, eu alimento essa equação.
E a gente vai ter a derivada quarta, a derivada de quarta ordem em zero. Então isso vai ficar, a derivada primeira ficou menos 1 ao quadrado dá 1, mas a derivada segunda em zero, d1 também ficou, né? Cadê? Tá aqui, d1 também. Tudo isso que multiplica a elevado y de zero é 0, mas e elevado a zero é 1. Então 1 vezes 2, 2. Então esse é o valor da derivada quarta. Mas quem é o A4? É a derivada de quarta ordem 0 sobre 4 fatorial. Então isso vai ficar 2 sobre 4 fatorial. Então agora que eu tenho o A4, basta ir lá na equação e substituir o valor dele. Tá? Eu vou fazer só até o A4 assim, que é só derivado novo. Só derivado novo dessa relação. O A6 é só derivada, derivada. O A7 deriva de novo. E aí vai substituindo os caras que você já foi encontrando previamente. Tá? Então 2 sobre 4 fatorial. Aqui, ó. 2 sobre 4 fatorial. Se quiser você pode simplificar, né? Porque 4 fatorial você pode escrever como 4 vezes 3 fatorial. Aqui tem um 2, ficaria um 2. E aqui 1. Mas deixa assim mesmo, tá? Então até a quarta ordem ele estaria assim, ó. Até a quarta ordem correta estaria assim, tá? E aí se eu quiser aproximação de quinta ordem, eu vou lá e calculo o A5. Se eu quiser até a sexta ordem, eu calculo o A6. Se eu quiser até a sétima ordem, eu calculo o A7. E à medida que eu vou colocando mais termos, essa solução truncada, porque se eu calcular só até a terceira ordem, eu tenho uma aproximação de terceira ordem, né? Que se eu fizer o gráfico, não dá exatamente o gráfico da função correta, mas vai dar perto. Na vizinhança do ponto que você expandiu, que é x igual a 0. Mas eu quero melhorar a aproximação, professor. Eu incluo o cara de quarta ordem. Quero melhorar, incluo o cara de quinta ordem. Quero melhorar, incluo o cara de sexta ordem. E assim por diante. Tá? Então, se você for incluindo esses carinhas, à medida que você vai colocando mais, melhor esses caras vão se aproximando, mais perto a função vai se aproximando, a função, essa sua solução truncada, né, vai se aproximando da solução real. Tá certo? Aqui no material, eu tive ainda a paciência de fazer mais alguns, né? Tá aqui a derivada de quinta ordem, e aí você calculou a 5, tá aqui a derivada de sexta ordem, e aí você calculou a 6, e aí se você colocar esses caras até a sexta ordem, e expandir lá os fatoriais, o que você vai ter é isso aqui, tá certo? Então veja, o primeiro deu menos 1 mesmo, o outro era 1 meio, certo? O outro era menos 1 sobre 6 fatorial, o outro carinha 1 sobre 12 fatorial, né? O x5, se você for calcular, vai dar menos 1 sobre 24, 1 sobre 45, e assim por diante, tá certo? Se você abrir esses caras, você vai ver que é o que a gente tem, né? 3 fatorial é 6, então lá dá 1 sexto. Aqui ficou 2 sobre 24, que é 1 sobre 12, que é exatamente os coeficientes que aparecem aqui, tá certo? Então, se você tiver um pouco mais de paciência do que eu tive agora, você consegue calcular esse carinha, você consegue calcular esse carinha, consegue calcular o A7, e aí fazendo isso, você pode montar o gráfico da função, né, e comparar com o valor, com o resultado exato, né? Então, por exemplo, esse cara aqui, que está em preto, é a solução aproximada. Aproximada como, professor? Se eu parar aqui, né, minha paciência só me deixou calcular até o x6. Agora na aula só deixou calcular até o x4, mas digamos que eu calculei até o x6. Se eu plotar, se eu fizer o gráfico desse polinômio de sexto grau, eu vou ter essa curva em preto, tá? Se eu resolver a minha EDO analiticamente, na verdade numericamente, né, eu fui lá no GeoGebra e pedi para ele resolver para mim fazer o gráfico da solução. Então ele fez, está aqui em azul. Então veja que esses dois carinhas não são iguais, né? Obviamente. O preto é uma aproximação de azul. Mas o preto aproxima bem azul na vizinhança, pertinho do zero, né? Porque eu montei essa minha solução perto de x0 igual a zero. Então, próximo de x0 igual a zero, a solução real, né, aqui numérica, e a solução aproximada, ou seja, via esse polinômio, são indistinguíveis, né? Então, você veja, aqui, ó, nessa parte inicial, até que x igual a 1, praticamente você não vê diferença, né? Claro, de 1 para frente, aí os termos que eu não incluí aqui vão começar a fazer diferença. E aí você vê que essa diferença vai aumentando bastante à medida que x aumenta. Quer diminuir essa diferença? Quero. Adicione mais termos. Então esse cara vai começar a colar mais perto dessa daqui. Tá certo? Mas então, a ideia é que quando tudo falha, a gente ainda pode utilizar essa ideia de expansão, né, de série de Taylor, para aproximar o valor à função, à solução exata. Tá? E aí, se não conseguir fazer isso, a gente sempre pode, em tese, recorrer a métodos numéricos. Mais à frente a gente vai ter a oportunidade de uma aula só estudar métodos numéricos, tá certo? Mas por enquanto só os métodos analíticos. Tá? Então vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo.
Na próxima aula a gente retorna só com aplicações. Aplicações de equações diferenciais de segunda ordem. Modelagem de problemas que são resolvidos por equações diferenciais de segunda ordem. Tranquilo? Ok, vou ficando por aqui.